Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre vanguarda na literatura. E vou falar também sobre um escritor brasileiro cuja obra pode ser caracterizada como uma obra de vanguarda. Oi, eu sou Felipe Neri, sou um amante da literatura, um aficionado por livros e sou também um escritor. Mas o que significa essa expressão vanguarda? Na verdade, ela nem é uma expressão do português. Ela vem do francês avant-garde, que era usado pelo exército francês para classificar aquela linha de frente, a guarda mais avançada do exército, aquela cujos homens iam encontrar primeiro o inimigo. E essa expressão, vanguarda, foi adotada, então, pelas artes, por movimentos sociais, pela política. Nas artes, já no século XX, o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo eram movimentos de vanguarda. Foram movimentos, inclusive, que influenciaram o modernismo brasileiro. E a vanguarda, então, é essa expressão artística mais original, uma expressão artística que muitas vezes ela é, por algum tempo, por muito tempo, incompreendida pelo público ou desconhecida do público, porque ela não é necessariamente popular. Os editores, as casas editoriais podem ver nesse tipo de arte uma arte que não vende, e aí ela não se torna popular. Mas afinal, sobre qual autor brasileiro eu vou falar? Assim, um autor que represente a vanguarda literária no Brasil. Bom, acabou o suspense. Eu vou falar sobre o Paulo Leminski, um autor paranaense que já é falecido, né? Faleceu no fim dos anos 80, mas cuja obra eu entendo que possa ser caracterizada como uma obra de vanguarda até hoje. É uma obra que é pouco lida porque ela é difícil, ela é incompreendida pelo grande público, são poucos leitores que leem Paulo Leminski, que entendem o trabalho do Paulo Leminski, então é dele que eu vou falar hoje. E o Paulo Leminski, inclusive, ele foi o homenageado da última Feira Literária de Paraty, da Flip, de 2025, então houve muitos debates, muitas mesas de discussão tratando da obra do Paulo Leminski no ano passado. Mas como é que eu cheguei ao Paulo Leminski, né? Aconteceu assim, eu, um tempo atrás, estava com muito interesse sobre Cruz e Souza, o autor simbolista ali, no fim do século XIX, começo do século XX, um negro, era chamado de Cisne Negro, e li uma biografia do Cruz e Souza, essa aqui, do Godofredo de Oliveira Neto. É uma biografia tradicional, né, com datas, fatos. E alguém me indicou que eu procurasse a biografia do Cruz e Souza feita pelo Paulo Leminski, que está nesse livro aqui, Vida. Na verdade, é um livro grosso, né? E nele a gente tem 4 biografias. Uma do Cruz e Souza, que quando eu li eu já gostei muito, porque não é uma biografia dessas padrão, de datas e fatos. Ela é uma biografia que entra com profundidade na personalidade do autor e tem um estilo todo literário de escrita. Então esse livro aqui ele vale não só como um livro para você consultar como referência da vida do autor, mas também pelo estilo com que o Paulo Leminski escreveu. Então ele faz a biografia do Cruz e Souza, depois ele faz a biografia do Basho. O Basho foi um escritor de haikai, que são poemas curtos, japoneses, né? São poemas muito profundos, muito simples, uma beleza de se ler. E o Paulo Leminski foi muito influenciado pelo haikai. Então ele fez uma biografia do Basho, fez uma biografia do Jesus Cristo e também do Trotsky. Então eu li esse livro e no final, né, a gente tem aquelas pós-fácil, aquele material que vem no final do livro, e o comentário foi o seguinte: o Catatal é a grande obra do Paulo Leminski. E aí eu passei para o Catatal, que é esse livro aqui, sobre o qual eu já falei em alguns vídeos, né? O Catatal ele é todo escrito em prosa poética, ou seja, ele é uma narrativa, mas escrita em poesia. E o Catatal, o Paulo Leminski passou anos escrevendo, acho que foram 8 anos para ele concluir essa obra, porque se é difícil para ler, deve ter sido muito difícil para escrever. E tem mais, eu já falei em outro vídeo também, vai ser um desafio imenso para qualquer tradutor empreender a tradução do Catatal. Então, eu passei para o Catatal, que é a história do René Descartes. Essa é a ficção
do enredo, né? René Descartes vem para o Brasil junto com a Companhia das Índias Ocidentais, junto ali com Maurício de Nassau. Ele está ali no Palácio do Príncipe de Nassau, em Recife. René Descartes tem um delírio tropical, um delírio propiciado pela cannabis, e enuncia a narrativa de Catatal. É uma narração em primeira pessoa, é como se o Descartes estivesse narrando, né? E para quem conhece a obra do filósofo René Descartes, um filósofo sério do século XVII, produziu o Discurso do Método. Eu até esse novo discurso que foi criado pelo Paulo Leminski como um discurso do desmétodo, né? Mas, na verdade, o Paulo Leminski usa de um expediente que foi influência de outro autor, né? Tem muita intertextualidade no Catatal do Paulo Leminski. Além da citação, né, da referência explícita ao Descartes, que é uma forma de intertextualidade, né, a gente tem formas implícitas, que tem a ver com o estilo. E o estilo do Catatal, né, que recorre a essa criação de palavras, juntar palavras, que é um recurso muito da oralidade do povo, ele vem do James Joyce, um escritor irlandês início do século XX, que escreveu Finnegan's Wake, que escreveu Ulisses e foi, né, o pioneiro na língua inglesa de usar esse recurso, né? Outra influência também implícita na obra do Paulo Leminski, no Catatal, é o Guimarães Rosa. Quem leu Guimarães Rosa notou, né, os neologismos, as palavras inventadas ali, Grande Sertão Veredas, tem muito, né? E é uma coisa que tem muito no Catatal do Paulo Leminski, neologismo. Outro exemplo que a gente pode citar de intertextualidade com o uso dessa figura, desse personagem René Descartes, é a paródia. O personagem contrasta muito do René Descartes real, né? Que é um filósofo sério, e ele aparece aí no meio de um delírio ocasionado pelo uso de cannabis, falando coisas que o leitor tem que se esforçar para entender. E é esse jogo, né, esse jogo que o Leminski propõe, essa dimensão lúdica da leitura do Catatal, que traz resultados muito surpreendentes, assim, porque o leitor se coloca entre manter o fio da meada, manter o foco na narrativa, né, o que está acontecendo na narrativa, e entender os mecanismos linguísticos ali utilizados pelo Paulo Leminski, né? Os elementos de linguagem assim que a gente destaca, que são mais recorrentes no Catatal, são, primeiro, é claro, neologismos. Neologismos com novas palavras, com junção de palavras que formam uma terceira palavra. Outro elemento de linguagem que a gente observa são as aliterações, né? A repetição das consoantes, né? Um recurso poético, né? Que aparece muito também no livro. E outro é a paronomásia, né, que a gente conhece também como trocadilhos. O Paulo Leminski, ele utiliza, assim, ele tem uma infinidade de ditos populares, ditados, provérbios, que ele modifica, dando um novo sentido para essas expressões. Então o livro, de começo ao fim, você vai estar em cada página reconhecendo aí expressões populares, provérbios. É muito, muito interessante, né, a leitura do Catatal. E já que estamos falando da leitura, eu separei um trecho que eu vou ler para vocês. Então vamos lá, já está marcada a página aqui que eu queria ler um trecho, e é isso. É aqui que você está assistindo esse vídeo vai decidir de uma vez comprar o Catatal para ler inteiro ou vai desistir. A esferinge imediaterrânea presocupam guardar o passo. Num penum-buraco, num carímpeto, desdevio a atavio. Se qualquer um predepósito por sobre embaixo da ocacasa. E se dar tanelos, conspira. Caduma meninopausa crise eleia, pernii longos na trapa, pátria agora também taba, se guitarra prosa tráspida, privilarejo mano cheio, Marnacoé, ai da terra fértil que as sementes devoram. E aí eu vou pular um trecho e vou aqui para outro. Dotada da devida febre, a razão engengisdra monstros, et quidem alia singularia ut apud Plínio. É outro recurso
que o Leminski utiliza são esses trechos em latim, o livro, né? Os trechos em latim, que ainda na época do Descartes ainda era uma língua de referência, né? Mas é isso. Bom, eu não vou continuar lendo, vocês entenderam, né? Que é um livro difícil, que é um livro que justifica a obra, né, do Paulo Leminski, acho que justifica qualificá-lo como um autor de vanguarda. E para você, então, que lê outros livros, seria interessante esse exercício. É sempre um exercício interessante da leitura. Mas você concorda que Paulo Leminski é um autor de vanguarda? Que outros autores de vanguarda você conhece, autores contemporâneos? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. E para mais conteúdos como esse, segue a minha página, segue o meu perfil no YouTube. Eu sou Felipe Neri, um amante da literatura, um aficionado por livros e também um autor.